eu sou a Luísa Lucci, sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do Circle, sua TV que une bem-estar, autoconhecimento e negócios, feito para quem acredita que refletir é o primeiro passo para evoluir. E eu vou fazer um pedido muito especial para vocês, porque tem muita gente que assiste o episódio no Spotify, no YouTube e acaba não se inscrevendo, não compartilhando. Então comenta, curte, compartilha, se inscreve para a gente conseguir trazer cada vez mais pessoas que vão agregar na minha, na sua, na nossa vida. E vamos para o convidado de hoje. É palestrante, pesquisador e referência em consciência há mais de 30 anos. Fala sobre espiritualidade livre, evolução humana e desenvolvimento pessoal. É autor de diversos livros, entre eles O Poder Pessoal e O Poder da Lucidez. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo agradeço Cotrim. o carinho do convite. Eu viu? que agradeço. Espero contribuir e agregar aí na tua egrégora, aqui Eu que agradeço. na tua tribo. É muito inspirador, assim, acompanhar o Marcelo, toda a jornada dele que é são vários anos aí, né? A vida toda. É a vida toda, exatamente. Eu assisti um podcast dele e fiquei super, super apaixonada mesmo pelas ideias, pelos valores que você traz junto com a sua fala. Então, eu fico muito feliz mesmo e honrada de você ter topado vir aqui, né? Que bacana. Eu acho que é o encontro mais bacana quando já há afinidade, de ideias, né? Exatamente. E fico feliz com esse encontro. E aí flui muito melhor, né? Com certeza. Bom, um ritual antes da gente começar a falar do tema de hoje, eu gostaria de pedir para tirar os seus sapatos, né? Claro. Sair do palco que a gente se coloca no nosso dia a dia. Com certeza. Ficar à vontade. Me sinto em casa, literalmente. Fico descalço o dia inteiro, então, maravilha. Exatamente, é isso, eu também. Mas é uma delícia, né? Porque parece que a gente dá Poxa. um respiro, né? E flui energia, né? A gente tem os chakras também dos pés, já flui energia. Vou até colocar meus pezinhos aqui. Marcelo, hoje a gente vai falar, né, de espiritualidade sem esse misticismo, né? Esse excesso de ritual. Então, antes de tudo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Você estuda esse tema há muitos anos, há mais de 30 anos. Então, conta um pouquinho da sua história. Luísa, eu comecei de criança e sem nenhuma influência. É uma coisa muito espontânea. Eu sou autodidata, assim, desde sempre. Com 8, 9 anos de idade, eu tinha um interesse gigantesco sobre outras dimensões, sobre paranormalidade, parapsicologia. Então, tudo que era... Se tinha um programa na televisão, na época televisão, né? Um programa de TV que falasse do assunto, do sobrenatural, eu ficava vidrado ali. E eu comecei aí na biblioteca, não tinha dinheiro, mas eu ia na biblioteca e peguei todos os livros que haviam sobre parapsicologia, paranormalidade e espiritismo na época. Não sou espírita, sou espiritualista, mas na época eu pegava os livros que haviam disponíveis ali. E eu comecei sozinho, com essa idade, imagina, de 8, 9 anos, a fazer exercícios, técnicas para desenvolver clarividência em casa, à noite, no escuro. O que seria a clarividência? A evidência é quando você vê a aura, vê entidades, vê o plano astral. Você começa a perceber os seus 5 sentidos, eles podem se expandir para os parasentidos, como a gente fala. Então você pode escutar, você pode ver o plano astral, você pode sentir o arrepio, o calor é uma extensão do tato. O reiki seria o quê em relação? O reiki é uma técnica relativamente nova, pela minha história, eu acho ela relativamente nova, que trabalha energia, se propõe a trabalhar energia cósmica na cura, mas o reiki eu nunca trabalhei com reiki, né? Perfeito, porque eu venho de uma linha mais abrangente anterior, que é uma linha de domínio das bioenergias. O reiki está englobado nisso, mas ele não trabalha, por exemplo, falando na raiz dele, tá? Não um reiki adaptado, mas na raiz dele ele não trabalha com a mediunidade, por exemplo. Perfeito. Ele não trabalha o contato, a evocação de mentores espirituais. Então, eu nunca achei o reiki suficientemente completo, entende? Para mim, eu já vinha de uma abordagem um pouco mais ampla. Vou tirar uma dúvida aqui. Sobre 5 sentidos, né? Eu sempre falo que a autopercepção é uma das coisas mais difíceis de se adquirir, se exercitar nesse mundo, né, do automático, da correria e de viver nesse piloto automático. Mas eu tenho uma visão um pouco extremista que
dá para você ser feliz, né? Esse estado de espírito, felicidade como estado de espírito, dá para você ser feliz sem aguçar os seus 5 sentidos, sem se perceber? Eu acho que faz parte do autoconhecimento, né? Tá. Você aguçar, ter essa percepção corporal, inclusive física, Uhum. né? A gente sabe que as pessoas não têm, no geral, consciência corporal. Então, né? Ou vive, às vezes, uma vida inteira. Vou dar um exemplo muito simples até. Não estou falando só de exercício físico, academia e tal, que é ótimo, eu também faço. Mas eu falo assim, às vezes você não explora uma coisa que a criança faz naturalmente, que é o chão. Deitar no chão, por exemplo, é uma coisa deliciosa, básica que o adulto geralmente não faz. Ele se desconecta literalmente do chão, que é a nossa raiz, que é o aterramento, é onde você pega energia. As pessoas perdem essa... Aliás, eu acho engraçado, Luísa, muito simbólico, quando uma mulher tem um bebê, o presente simbólico que se dá, o primeiro, é um sapatinho. Sendo que justamente os pés são raízes. É como se já dissesse assim... Tire suas raízes. Tire suas raízes. Você agora é um ser urbano. Você faz parte de um contexto do mundo do ego, que é o mundo da razão, e tira o lado, no bom sentido, o lado bicho, o lado animal, o lado instintivo e o lado energético. Então, o meu trabalho é muito recuperar isso nas pessoas, né? Recuperar é uma reconexão com a natureza humana, animal, divina, em todos os sentidos. Tudo que foi desconectado, reconectar. Então, antes da gente ir para esse lado prático, né? Então, como eu vou recuperar, né? Como eu vou tirar um pouquinho os sapatos, por assim dizer. O que é espiritualidade? E porque é muito romantizado, né? E pouco, de fato, a gente define o que é espiritualidade. E outra coisa que você falou, qual que é essa diferença de você ser espírita e você ser um espiritualista? Tá. Bom, primeiro eu vejo a espiritualidade de um modo geral, né? Eu sou um espiritualista universalista, vou até explicar isso também. Tá. Eu vejo a espiritualidade como uma visão onde você tem consciência, em primeiro lugar, que você é um espírito reencarnado num corpo, vivendo uma experiência humana temporária. Isso eu acho que é a essência da espiritualidade. A espiritualidade, antes de ser vivenciar rituais ou experiências externas, é uma tomada de consciência de que você não é só seu corpo. Seu corpo é a manifestação do teu todo, da tua consciência. É uma energia condensada que te permite viver uma experiência nesse plano que pode ser muito rica para a tua evolução. Então, não é menosprezando o corpo, não. Não é a visão religiosa que às vezes menosprezou demais o corpo físico já por milênios, para não falar séculos é pouco. Mas assim, o espiritismo, ele já é uma religião. Ele não começou como religião, talvez muitos espíritas digam, não, Marcelo, ele é uma ciência. Kardec, ele estudou o fenômeno como ciência. Só que quando o espiritismo, ele colocou o evangelho católico para poder justamente, há muito tempo atrás, o espiritismo ele era muito criticado quando ele ainda não tinha uma visão conectada com Jesus Cristo e o evangelho. Então, o espiritismo, até para poder mostrar que ele estava integrado à visão do Cristo e tudo mais, ele adaptou o evangelho. Só que o que parece bom não é tanto, porque o evangelho que foi importado pelo kardecismo, ele tem uma moral católica, que é aquela moral do ser humano pecador, que tem que se anular como indivíduo, entende? Uma espécie de interpretação assim limitante que te limita, Exato. Que te regula. Exato, assim, que é o moralismo. Que seria diferente, né, da espiritualidade livre. Exato. É o que você a fala. Espiritualidade livre é uma busca. Se eu for falar de linhas próximas que dão base para isso, por exemplo, antes de existirem religiões, a prática espiritual que existia era algo muito próximo do xamanismo. Tá. Uma ligação a entender que Deus é tudo. Eu gosto sempre... Eu adoro isso. Deus é, né? Deus é um exato. todo. Eu adoro. Luísa, tem uma visão que é do hinduísmo, que eu adoto muito para explicar a espiritualidade, como eu entendo. E diz assim, o hinduísmo fala assim, não é que exista um único Deus superior. Não. É que não há nada fora de Deus. Eu acho isso perfeito, porque Deus, claro que ele existe, mas Deus não é um ser superior. Você é Deus, ele, ela, eu, tudo que existe. Óbvio, tudo começou ao mesmo tempo lá no Big Bang, no início do universo.
Então essa visão de um Deus superior e do ser humano como uma criatura pecadora, ela prejudica muito a evolução humana. Causa muitos medos, muitas culpas, muita repressão, né? E o que você pensa, por exemplo, do passe ou de... o passe eu estou falando no espiritismo, mas, por exemplo, na igreja católica, a ida à igreja e as cerimônias e o fato de ajoelhar, como eu mencionei até antes. Eu tenho essa busca, assim, né? Acredito, tenho muita fé em Deus e não necessariamente eu me identifique com tudo da igreja, mas o fato de eu ajoelhar, que é uma atitude que eu praticamente não faço, né, nos meus dias, me dá um senso de humanidade, de tantas coisas, assim, de humildade, volta aos meus valores, sabe? Então, assim, o que você acha desses pequenos rituais? Não necessariamente você seguir dogma por dogma, mas passe e as cerimônias religiosas. Eu vejo, antes de falar do passe, eu vou falar da questão do ajoelhar, né? Eu vejo assim, depende muito da intenção para você ver o grau de consciência. Por exemplo, eu falei para você agora há pouco, puxa, as pessoas perdem a liberdade, assim, espontaneidade de deitar no chão, de rolar, de brincar como criança, por exemplo. Eu acho que esse ajoelhar não deixa de ser, na minha concepção, desconectado com um altar, tá? Porque o que eu não acho interessante na religião é que Deus é colocado fora. Ainda que a pessoa seja fervorosa, ainda que você vá lá com fé e faça bem para você naquele momento, o que às vezes a pessoa não entende enquanto ela está lá é que o divino está nela. Isso não é arrogância. Deus está dentro de você. Exato, né? Exato. E olha, Lu, para falar para você assim de uma forma até baseada em Jesus Cristo, e no evangelho que todo mundo conhece, nem vou pegar os evangelhos que eu também trabalho com os evangelhos apócrifos, que são aqueles que foram subtraídos, foram censurados. Mas mesmo pegando os canônicos que estão aí usados pelas igrejas, as pessoas ignoram algumas frases de Jesus que incomodam o sistema. Por exemplo, tem um momento que ele fala assim, vós sois deuses. Ele afirma isso. E ele é um modelo de evolução. Eu vejo ele como um ser que reencarnou, não vejo ele como o catolicismo não é um filho único de Deus, não vejo ele como um salvador. Eu vejo ele como um ser perfeito, porque ele é um irmão muito mais velho, que reencarnou muitas vezes, que alcançou um grau evolutivo muito elevado, e ele volta na espiritualidade e no ocultismo, chamamos esse papel de avatar. É um ser muito perfeito e muito iluminado, que não precisaria reencarnar e reencarna só para auxiliar a humanidade, só para ser um modelo de evolução. E ele tem falas dele, que ele fala isso, vós sois deuses, ou no outro momento, olha que incômodo isso causa em quem se coloca inferior. Ele fala assim, sois capazes de realizar coisas iguais ou maiores do que eu. É uma fala dele. Então como que você lida com o fato de que Jesus disse que você pode fazer o mesmo que ele ou algo maior que ele? Isso Entende? me chamou muita atenção até no podcast, que você fala assim, você seria capaz também dos milagres de Jesus e tudo mais. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, que eu fiquei super curiosa. Como assim eu sou capaz? Exato, porque o potencial divino é o mesmo. Nós somos gotas de Deus, cada um de nós. Pensa que o universo, ele começou no Big Bang e gerou, Deus se subdividiu em células, em gotas. Então, só que gota de oceano também é oceano. Com certeza. Então, gotas de Deus também são Deus. Nós somos partes de Deus. Só que nós somos Deus. Por que a gente não tem ainda, então, todo o poder que a gente imagina que Deus tenha, ou Jesus Cristo como um modelo humano de Deus? Porque nós estamos vivendo uma fase evolutiva que é uma fase do ego. Não somos só animais, mas não somos humanos autorrealizados como Jesus. Então, nós estamos numa fase intermediária onde o ego, que é, para facilitar para quem está acompanhando, o ego é a nossa razão. Mas a razão, ela gera uma percepção parcial da realidade. Eu vou te falar uma palavra que o budismo usa muito. Se ficar complicado, você me fala, eu explico melhor. Não, perfeito. Mas assim, tem uma palavra que eu adoro explicar do budismo, ela não é muito comum, chama-se delusão. O que é delusão? Ilusão é uma mentira, certo? Delusão é uma parcela pequena da verdade que você trata como se fosse toda a verdade. Entendeu? Então é como se o ego ele limitasse a nossa visão. É só uma lente, sendo que tem outras
tem uma outra camada, assim. Total, Mas é por isso. isso que eu falo, quando você... Eu não sei nem como falar, tá? Se você... É como quando você encontra a espiritualidade, se aproxima da espiritualidade, estuda a espiritualidade, eu não sei nem falar isso, né? Assim, Vivencia, né? Vivencia a espiritualidade é como... Tanto que as outras pessoas que têm esse tipo de experiência, você não consegue desver e você sabe quem está vivenciando isso. Por quê? O que é isso? Você começa a enxergar, você quer você dizer começa as a pessoas enxergar. que estão fora daquela frequência. Exatamente. Você muda a tua frequência, né? Você muda a tua energia. Esse mundo é um mundo muito interessante. Quando a gente lida, eu lido com outras dimensões o tempo todo. Eu ensino as pessoas a desenvolverem mediunidade e paranormalidade, todas as faculdades ou fenômenos, e qualquer pessoa é capaz. A meditação, né, também você consegue entrar numa outra onda, não é? Total. Você entra em frequências ou ondas cerebrais diferentes que também ajudam na parte espiritual, porque assim, ajuda na parte de emocional. Respiração, meditação, as pessoas fazem até hoje em dia, quem faz, a maioria, aqui no Ocidente, faz mais para eliminar a ansiedade, ter calma, ter serenidade, estar mais presente. O que é ótimo, tá? Faz muito bem. Só que a meditação eu gosto de associar com a espiritualidade. Então, mais do que isso, do que equilíbrio emocional, é você começar a perceber o teu mentor do teu lado. Você sente a vibração, no começo é um arrepio, é uma vibração. Você começa a se comunicar com ele, você percebe que quando você pede a presença dele, ele se aproxima. Aí as ideias que ele joga, as intuições, vão ficando mais claras, a comunicação telepática vai ficando mais nítida. Eu falei, nossa, uma semana atrás eu tô intuindo muito. Então eu sentava e eu só deixava vir. Aí eu me lembro que eu escrevi uma estratégia, assim, um mapa enorme numa folhinha. Eu sentei assim num lugar e comecei a escrever. Aí, a noite que eu falei pra você também, eu intuí, né? Só que pra alguém que talvez não esteja compreendendo ou entendendo que existe espiritualidade de fato, muita gente fala, nossa, Luísa, você tá louca, ou acha que é bruxaria, não tem nada a ver, né? Não, é a sua capacidade mediúnica e paranormal. Que todo Talvez mundo consegue. Que todo mundo consegue. Perfeito. Então, assim, você tem a sua intuição, é sua. Você pode pegar a energia, por exemplo, se chegar num ambiente ou ter contato com uma pessoa e perceber coisas além do normal. E eu falo muito isso, sabe, Luísa? A paranormalidade é para você usar no dia a dia. Eu não canalizo isso para o modelo da Umbanda ou do Espiritismo, que é assistencial. A mediunidade eu acho que qualquer pessoa pode usar na sua profissão, no seu dia a dia, nos seus estudos, nas relações com as pessoas. Porque ajuda você a perceber a verdade do outro. Ajuda você a perceber como agir e como não agir, com quem se conectar e com quem não se conectar, por exemplo. Pronto, você falou um ponto essencial, que parece que, por exemplo, você falou assim, eu não venho num podcast só pensando nos números. Eu venho se eu sinto, né? Como é que você falou? Se eu sinto a energia. Afinidade. Afinidade, que não necessariamente porque é o maior e com tudo certeza. mais. E eu sou muito adepta a essa visão e quanto mais eu vivenciei espiritualidade, mais eu sinto isso, assim. E aí, o que você está falando, eu acho que tem muito a ver com você entender que a espiritualidade pode te beneficiar no seu lado profissional e pessoal. Totalmente. Você já consegue perceber a verdade daquela pessoa numa reunião de negócio. E você sabe onde a espiritualidade ajuda? Eu vou colocar em algumas coisas, mas assim, uma delas é essa. Aí eu chamo isso de parapsiquismo. Parapsiquismo quer dizer intuição, clarividência. Tem uma coisa que você está falando agora, tem um nome para isso no estudo da espiritualidade, é leitura bioenergética. Ou leitura áurica, se você quiser. É a capacidade de ler as pessoas e os ambientes. Então, quando você entra num ambiente que é pesado, e no mínimo, até fisicamente, você sente dor de cabeça, ataca rinite, sinusite, dor nas costas, as pessoas tratam muito como físico, material, e não é. O que é, você identifica, vai ao médico, vai fazer o seu tratamento, vai fazer exercício, vai se fortalecer. Só que tem coisas que têm raízes energéticas, e nós temos os chakras, e chakra, ele traz às vezes bem-estar ou ele pode trazer dor física até, conforme você sofre invasões e pega obsessão. E doença?
Doença também, porque toda doença, qualquer uma, primeiro que toda doença tem causa emocional, é a chamada psicossomatização. Toda doença, não tem exceção. Só que a causa é emocional, passa o corpo, existe um corpo chamado astral, que é o corpo das emoções também. Esse corpo, quando ele desequilibra, ou nossas emoções desequilibram, passa o desequilíbrio para o corpo energético, onde estão os chakras. E aí você já começa a sentir mal-estar, dor, daí por diante. Só que se chegar no corpo energético e você não cuidar-se, passa para o físico e a doença começa. No mínimo, como eu disse, uma rinite, por exemplo, o que é rinite sinusite? Se a gente falar um exemplo de metafísica da saúde. Na metafísica da saúde, metafísica é uma palavra que quer dizer olhar para o mundo físico, ou para o corpo, ou para a matéria e entender o que vem antes. Isso é metafísica, para simplificar para as pessoas entenderem. Na metafísica da saúde, a doença não começa no corpo. A gente entende que é emocional, é energética e chega no corpo. O corpo é a ponta do iceberg, a parte visível. Então, assim, rinite, sinusite, emocionalmente tem a ver com você ficar incomodada com conflitos, ondas mentais em conflito no ambiente ou com pessoas ligadas a você. Às vezes não é o ambiente, às vezes é alguém que está à distância, mas está pensando forte em você. Essa carga pode vir como dor na nuca, dor de cabeça, tipo sinusite. Daqui a pouco vem o processo de alérgico. Então a alergia é uma rejeição do teu corpo e é uma rejeição energética também. E a espiritualidade, ela previne e cura? Exato, ela previne, cura e eu gosto de associar com o lado terapêutico. Por quê? Porque assim, o domínio energético te permite, você me perguntou antes, eu vou juntar as duas perguntas suas do passe. Tem uma coisa que eu ensino para as pessoas que é o autopasse. Você aprende sozinha em exercícios que eu tenho gravados, por exemplo. Depois até vou te dar um exercício para você testar. Você vai ver como funciona. Então você pega 15, 20 minutos à noite, principalmente à noite antes de dormir, para você dormir bem. Porque à noite tem um período que você sai do corpo e para outras dimensões, que é a viagem astral. Então é interessante preparar-se para o sono, entende? Se você faz a meditação à noite, ali você faz a purificação energética do que pegou de carga do dia, faz um trabalho de revitalização ou autocura e faz a proteção, que a gente chama de campo de luz azul, que é um campo que envolve tua aura. Quando você faz isso, você dorme muito melhor, você acorda muito melhor. De manhã tem técnicas que, se você tiver tempo, você também pode pegar uns 10 minutinhos fazer para se energizar para o dia, para chamar o amparo espiritual, que é o teu mentor. Por exemplo, você vem para cá gravar o teu podcast. Você tem muito amparo, você tem os seus mentores do teu lado, mas se você parar e sintonizar, você nem vai perceber, que você já deve ter percebido que tem hora que você fala e você nem lembra o que você falou direito, porque você estava incorporada, né, digamos assim. Mas completamente, e principalmente aqui no programa. Exato. Porque você já se acostumou, a tua permissão, ela já existe para você ser um canal aqui no teu podcast. Perfeito. Pela sua intenção, como você me falou aqui logo antes da gente entrar, de ajudar pessoas, de tocar o coração das pessoas, né? E então você pode tornar isso mais lúcido, entendeu? Com certeza. Isso já está funcionando, mas pode melhorar. Você pode ficar melhor nisso. Então, começar a ter uma percepção muito clara. As ideias podem vir mais nítidas na tua mente. Eu tenho tantas perguntas. Como conviver? Eu tenho uma dificuldade, assim, como conviver com pessoas que não estão nessa mesma frequência? Como conviver? Aí eu vou trazer para você, aproveitar também e juntar com o que eu ia te falar antes sobre o lado terapêutico. Você precisa entender, isso também tem a ver com espiritualidade associada à psicologia, tá? Tem uma coisa que eu trabalho muito que é psicologia espiritual, que é entender que a espiritualidade não é só o lado de chakras, energias que eu citei. A espiritualidade envolve também você ser uma pessoa que está seguindo um caminho que é verdadeiramente evolutivo para você. Em outras palavras, você tem que parar de se vender, se você se vende para alguma coisa, para um emprego que não gosta, para um relacionamento que não é legal, que é tóxico. Você tem que aprender a sair das barganhas, por exemplo. Então, a espiritualidade lúcida, Luísa, ela pede para que você seja uma pessoa mais corajosa.
Porque você tem que romper com tudo que te aprisiona, entende? Que soco na cara, tá? Entende como é que é? É ao contrário do que as pessoas imaginam, que elas acham que a pessoa espiritualizada, ela tem que ser o tempo inteiro muito doce, muito gentil. Ela atura tudo. Atura tudo. Então, eu sempre falo, eu gosto muito das raízes das palavras, né? E a gente deve evitar tolerar. Apesar da tolerância ser usada, tolerância religiosa, tolerância... Eu acho que é preciso respeitar. Mas tolerar vem de tolo, de tolice. Então, tolerar é aceitar o que te desrespeita, entende? Então, a gente tem que ter... Eu estou respondendo aquela tua pergunta sobre como lidar com as pessoas, tá? Eu sei que eu estou estendendo, mas já vou concluir. Não, eu estou amando, você pode ficar horas. Então, agradeço. E aí, assim, o que acontece? Você nunca deve tolerar. Como é que você lida com as pessoas? Não tolere invasões, desrespeitos. Mas não é para brigar. Não é necessário. O que você precisa é exercer sua autoridade. Aí vou eu de novo na raiz da palavra. Autoridade não é falar alto, é ter autoria das suas opiniões. Eu sou autor da minha vida, não é você. Então você não vai invadir e dizer o que eu devo fazer. Se eu tenho autoridade, eu posso muito calmamente, com muito respeito e gentileza, ser muito firme e principalmente uma palavra que diz muito o que é autoridade é convicção. Me veio na cabeça a convicção e... Olha a mediunidade tua aí. É verdade, exatamente no momento que você falou. Me veio convicção e agora a outra que veio também. Era a autoridade... Vai vir. Você tá igual um radar, pegando muito sinal, né? E aí eu fico assim às vezes também, a gente pega muito sinal, então isso é normal quando a gente está desenvolvendo o lado mediúnico, você está fazendo isso meio que naturalmente. E desenvolvendo os teus canais intuitivos. Então você pega... Com certeza. Mas aí vem um outro canal ou vem uma outra ideia, atravessa. Ruídos, assim, né? E tá conhecendo mais sobre isso sempre foi uma coisa assim tão fascinante para mim. E então tem tanta pergunta, tem tanta coisa, sério. Eu sei. Mas o que eu puder ajudar, pode falar, pode perguntar. Mas só para complementar, se me permite, o equilíbrio emocional, o domínio emocional tem muito a ver com uma espiritualidade séria. Porque assim, você não consegue... Autorrespeito, lembrei. Tá, perfeito. Esse autorrespeito tem a ver com aquela firmeza que eu falei, aquela autoridade. Eu delineio aqui, existem técnicas de autodefesa energética. Por exemplo, o tal do campo de luz azul que eu falei. Mas, o que mais faz você se proteger? Uma pergunta que me fazem muito. Eu falo, Marcelo, como que eu me defendo da inveja? Né? A pergunta era, e a inveja? Sério? Olha só, estamos sintonizados aqui. Inveja. Olha só, ela prova, está escrito. Boa. Mas assim, então vamos lá. Como que a gente se defende da inveja? Você não atrai inveja, como se diz. Por quê? Porque inveja é um sentimento. O que o outro sente é do outro. Não é você que está atraindo o sentimento do outro. O que você pode atrair, deixar ou não, é que o outro te roube energia pela inveja. Porque a inveja é uma tentativa de alguém ser quem você é ou ter o que você tem. Então a intenção do invejoso, e às vezes a pessoa nem sabe claramente, tá? Porque os piores invejosos são os seus amigos às vezes. Não todos, tá? Não estou falando todos. Principalmente os que não têm clareza que eles estão querendo algo que você tem. Exato. É aquele fio de navalha entre admiração e inveja, sabe? Sabe um sentimento... risquinha, assim, né? Uma linha tênue demais. Muito tênue. Sabe um sentimento que você percebe a inveja do outro? Até nas pessoas que você... Para você ficar atenta... E que não é óbvio. Pega o corte. Exato. Boa. Sabe um sentimento que você percebe quando o outro está te invejando? Não é raiva, é tristeza. A tristeza é o principal sentimento do invejoso. Então, quando a pessoa sorri, mas o olho dela está triste, não é verdadeiro o sorriso, porque isso mostra... Por que a tristeza? Porque a tristeza é o sentimento de perda. Então, quando ela olha para você e ela acha que ela deveria ter o que você tem, ou que ela deveria ter as qualidades humanas que você tem, não só coisas materiais, ela sente tristeza por não viver o que você está vivendo. Claro que uma pessoa invejosa, ela
não percebeu o valor dela. Então ela acha que o teu valor é injusto você ter e ela não. E por isso que falam até uma frase meio ridícula assim, mas pessoa mal amada mais... Não seja amiga de gente que tem autoestima muito baixa ou que tá se sentindo mal com ela mesma, porque primeiro ela não vai ter consciência de que ela tá tendo inveja ou querendo coisas que você tem, e segundo que ela não se enxerga, né? Exato. Ela não vê o valor dela. Eu acho que se a pessoa tá, pelo menos, tudo bem, todo mundo tem momentos na vida, com certeza. Ninguém é perfeito, certeza, mas assim, se a pessoa tá num processo muito crônico, e aí ela tá usando-se de uma máscara de vítima, aí é ruim, aí não dá para ficar perto. Então, vou até complementar aquela tua questão, como se relacionar com as pessoas diferentes, em níveis de evolução diferentes, tá? A gente precisa ver, Luísa, primeiro, eu falo que a gente tem que olhar para 3 círculos na vida, né? Dá um corte também, então eu vou repetir. Então assim, a gente tem que ter 3 círculos de relacionamentos. O círculo íntimo, você só deixa quem realmente você sente que tem muito respeito e carinho por você. Não adianta você falar, mas é minha irmã. Sinto muito, não é o papel familiar, não é uma questão de você sentir se a pessoa tem maturidade ou não para estar íntima. Não é sobre família. Não é sobre família. Maturidade evolutiva. Exato, perfeito. Então, se você notar que a pessoa não tem essa maturidade, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, ela te ama e você a ama. Nem estou dizendo que não haja amor, tá? Mas essa pessoa, às vezes, tem que ser colocada no segundo círculo. Que são aquelas pessoas que você vai se relacionar, mas o tempo de convívio e as conversas, o tempo vai ser limitado e as conversas serão definidas, ou seja, você não vai abrir toda a tua vida. Às vezes você ingenuamente, por confiança, por uma história familiar, você conta tudo que você está pensando para alguém que está no misto de estar feliz por você e estar triste por ela. Sabe o que estava acontecendo? Não me colocando em posições de vítimas, porque eu já senti inveja e assim, todo mundo sente inveja. Eu acho que o importante é você reconhecer a fonte dessa inveja. Sim. Que é uma coisa que eu trabalho muito em terapia. Mas que algumas ideias que eu estava jogando de projetos, a pessoa pegava a ideia, era um projeto que a gente ia fazer de forma conjunta e fazia sem a minha presença e não avisava nada. Mas isso eu passei assim por umas 3, 4 vezes esse ano. O que é isso? Né? Assim, e às vezes são pessoas que você confia, que falam, eu te desejo todo o sucesso do mundo. Mas aí é um roubo, né? Para ser bem claro, é um roubo. Eu sei que você pensar isso pode ser forte quando você pensa nas pessoas de que se trata. Mas é um roubo. E esse roubo que eu falo é do invejoso. Ele quer ser você. A maior inveja de todas é a inveja da luz de uma pessoa. Eu ia te perguntar isso, porque assim, se uma pessoa tem o Ronaldo, ele falou pra mim que ele é de reiki, energia, etc. Ele falou pra mim que a gente tem o mundo espiritual e o mundo... mão da matéria e mão do espírito. E você tem que equilibrar. Sim. Aí eu fiquei pensando assim, se uma pessoa tá muito térrea, tá muito no mundo da matéria, ela vai ter inveja, ela vai priorizar a inveja das coisas que você tem. E se uma pessoa já tá entendendo o espírito, ela vai priorizar inveja da luz, da alegria e tudo mais. Ou não, todo mundo inveja a luz. Que luz chama atenção na Terra. Você entendeu? Entendi. Tá. Boa pergunta. Ótima pergunta. Tá. Eu acho assim, tem sentido que você tem que ter um pouco mais de sensibilidade para poder perceber algumas coisas. Isso é real. Tá. Então não é tudo que uma pessoa muito materialista vai invejar em quem já tem um caminho... Os valores do espiritualista são diferentes, né, em algumas coisas. Mas quando eu falo luz... É porque a luz não é no sentido de superioridade, mas é no sentido de alegria, gratidão. Por exemplo, genuína, né? Vou dar um exemplo muito prático, talvez eu quebre um pouco algumas ilusões místicas, tá? Se fala demais nas últimas décadas sobre a importância de agradecer. E parece tão certo isso que é difícil contradizer essa ideia, porque agradecer parece muito bom. Só que agradecer é um gesto, é um ato, e não é o agradecer que importa, é a gratidão que é o sentimento. A graça, né? Exato. Então, assim, manter o sentimento de gratidão
Quando me perguntam, Marcelo, você faz um ritual de agradecimento? Não. Se eu estou exercitando o meu dia inteiro o sentimento da gratidão, que quer dizer o quê na prática? Eu amo a vida, eu valorizo a vida, isso é gratidão. Se eu estou nessa frequência, eu não preciso parar para agradecer. Tá, entendeu? Mas dá para estar na frequência da gratidão sem vivenciar ou conhecer a espiritualidade? Dá porque a espiritualidade não tem a ver com o estudo. O estudo ajuda demais, eu sou professor, mas eu tenho que ser, eu procuro ser muito correto para as pessoas entenderem. Às vezes uma pessoa cética, materialista, ela pode ter um grau evolutivo muito maior do que um espírita ou um espiritualista até. Gente, desculpa, sogra, eu vou falar de você. Eu acho que a minha sogra é uma pessoa assim, que ela tem essa necessidade da natureza e tem um grau evolutivo super alto e não tem um conhecimento claro sobre o processo da evolução, né? E eu sempre falo, Sim. e quando eu vejo uma pessoa assim, eu falo, ela tem Deus no coração, ela nem sabe. Tá tipo ótimo, isso, assim, uma sabe? boa definição, deixa de ser. Sim. Então isso que é importante, não julgar que uma pessoa, porque tem um conhecimento espírita ou espiritualista, seja mais consciente que alguém que está... Às vezes uma pessoa está dentro de uma religião, e essa religião, as religiões de modo geral, elas têm dogmas, e dogmas são verdades inquestionáveis, elas nunca vão falar de evolução. Você pode ver que as religiões, de modo geral, elas são consoladoras, mas elas não falam em evolução. Porque elas não dão para a pessoa autorresponsabilidade sobre a trajetória de evolução dela por várias vidas. Sim. Então, quem toca mais nisso é o espiritismo kardecista, mas ele tem a conotação moral, religiosa muito forte também, que pode não parecer, mas é absorvida do catolicismo. Então, o espiritismo, por exemplo, você vê que ele não fala, para te dar um exemplo, por que ele foca muito na moral católica e às vezes as pessoas não percebem. Ele não fala sobre tenha auto-amor, se valorize. Em que momento eles falam isso? Ele fala sobre ame o próximo. 2, fora da caridade não há salvação. A ideia de fora da caridade não há salvação, ela é perigosa. Porque você pensa que a caridade é uma espécie de... vai te dar uma espécie de um bônus, de um quantum de luz, de uma recompensa, que é uma mentalidade religiosa, entende? A gente não tem que praticar caridade para... Primeiro, não existe uma salvação, a gente só se salva da ignorância e da ilusão. Ninguém se salva de nada além disso, né? O inferno ou o umbral, como a espiritualidade vê, é aqui mesmo quando você está na mentira. Raso. Eu falo no raso. Exato. Quando você vive no raso, eu falo Então, gente, quanta coisa. Deixa eu voltar na inveja rapidinho, aí depois eu queria ir para outra questão. Então, assim, a inveja existe, ela interfere na sua vida de fato? Não ficou muito claro para mim essa parte. Ela interfere se você permite. Aí está a questão de você criar limite. É o que eu falei, você não é responsável. Luísa, você não é responsável pelas pessoas que te invejam. Você não tem culpa nenhuma. Não se sinta em nenhum segundo. Aliás, é uma maneira de se proteger, tá? O que eu vou dizer agora. Não sinta dó. O sentimento de dó faz você inconscientemente entender que você tem que doar uma parte do que é seu para o outro. E que você tem que, de alguma maneira, salvar o outro da infelicidade. Então, dó é um péssimo sentimento. É um dos melhores conselhos que eu posso dar para todo mundo, é sair da frequência do dó. E é uma frequência baixa, né? É terrível. Mas as pessoas confundem dó com amor. É o problema do inconsciente coletivo religioso. As pessoas acham que sentir dó é compaixão. Não. Compaixão... Eu vejo a miséria, eu sinto dó e eu vou me doar. Não é muito isso. Se você sentir dó por qualquer motivo... você está, na verdade, se abrindo para pegar, às vezes, até a obsessão espiritual do outro. A maior frequência é a do amor, por exemplo, então? É do amor como Jesus Cristo ensinou. E ele ensinou de um jeito que a religião não coloca, ao meu ver, corretamente. Eu vou explicar. Quando ele fala a máxima dele, amai ao próximo como a si mesmo, ele não está dizendo para você amar mais o próximo. Ele está dizendo para você amar em igualdade. Ame ao próximo como a si mesmo. Porque Deus está no outro e está em si. É isso que ele está dizendo. Vê se não tem mais sentido. Sim. Só que quando você ama o outro e se desrespeita sem se amar, você não está entendendo o divino, você não está valorizando o divino que há em você.
Então, o que há por trás desse comportamento? É medo da rejeição, medo da crítica, muito mais vaidade do que propriamente amor, entende? Não, eu fiquei pensando como que talvez separar religião de espiritualidade. Então, assim, se você é só religioso e não vivencia a espiritualidade, talvez você esteja no raso também. Exato. E, assim, só que ao contrário, não necessariamente, porque, veja bem, quando eu comecei a vivenciar e sentir Deus, quando eu falei, tá bom, tá, Deus é real, assim que foi morando fora, eu tinha compulsão alimentar, eu tinha um vício em remédio de emagrecer e eu fui me curando com amor, assim que eu fui sentindo por mim. E aí eu também comecei a frequentar a igreja e, enfim. Aí a minha dúvida é o quanto disso influenciou mesmo para a minha cura, o quanto que não influenciou. Se a igreja, pensando nesse ponto de fé e de uma vibração, porque eu sinto que a igreja tem uma vibração alta. Depende. Tá. Eu acho que assim, eu não generalizo nem que tem, nem que não tem. Tá. Eu acho que depende do grupo de pessoas. Maravilha. Igreja não é, vou te dizer uma coisa também polêmica como espiritualista. Tá. Igreja não é o lugar de Deus. Igreja é o lugar de pessoas que podem ter Deus no coração ou não. Ah, tá bom, maravilha. Então assim, o que eu acho que te ajudou muito é o fato de que você encontrou pessoas que ajudaram, te contagiaram com algumas emoções, alguns sentimentos e alguns hábitos que te permitiram olhar mais para sentimentos profundos. Perfeito, Né? perfeito. Ou seja, não é a igreja, não é a religião, que aliás, eu vejo até como uma forma de distrair o ser humano, a humanidade, de Deus. Porque quando você coloca num altar e cria uma série de ritos e obrigações, seja uma missa, um culto, como quiser chamar, ir ao centro, ir ao terreiro, qualquer religião, tá? Não estou puxando sardinha para nenhuma. Se você criar a obrigação, uma obrigação ainda que interna, tá? Ainda que ninguém seja declaradamente te cobre, apesar que isso existe também. Você, na verdade, não entendeu que o divino está em você em qualquer momento, em qualquer lugar. Está nas pessoas, está nas coisas, está no planeta, no cosmos. Então, assim, colocar Deus ali na igreja, aí eu acho um erro. Mas dizer que você encontrou Deus ali porque você estava conectada com pessoas que eram de bom coração, eu acredito, entende? Perfeito. É o meu olhar, assim, como espiritualista, não, maravilha. tá? E outra questão é assim, você acha que, por exemplo, o evangelho, ele pode ampliar o seu conhecimento e depois você gerar um entendimento e adquirir sabedoria por meio do evangelho? Você acha que dá esse caminho? Porque eu senti uma sincera expansão de consciência quando, por exemplo, eu comecei a ler os provérbios. Perfeito. Tá. Quando você lê os provérbios, tem uma coisa legal ali. Os provérbios, eles são insights de Salomão. Perfeito. Salomão e do grupo que fez ali. Então, quando você lê os provérbios, isso gera possibilidade de uma reflexão maior sobre ética, sobre o sentido da vida, sobre o amor no cotidiano. Salomão era um cara que tinha uma luz grande. Então, assim, os provérbios, uma parte deles que foi feita por Salomão, tem uns valores bem legais. Agora, seja os provérbios, seja Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, existe uma visão religiosa e existe uma visão oculta, que é com a qual eu trabalho. Mesmo independentemente dessas duas visões, o que eu observo pegando você, Luísa, no seu exemplo, tá? O que eu acho legal, que eu vi que você está desde antes do início do papo nosso aqui, quando eu cheguei, mostrando muito essa sua experiência religiosa, espiritual e buscando entender. Eu acho que você deve estar nessa fase. Muito. Porque parece que você me passa isso, que você está buscando entender o que aquilo significou. Você sabe que você ganhou alguma coisa ali. Com certeza. Né? Mas você sabe também que não é ali o lugar para ficar. Então e dá para ver que você está tentando discernir melhor isso. Espero te ajudar um pouquinho nesse processo. Gente, um pocão. Que bom. Mas assim, colocando então com bastante justiça. Tá. Você, quando lê o Evangelho, você pode ir para vários caminhos. Inclusive, muita gente vai por um caminho de grande manipulação e de fechar a mente das pessoas. Porque o Evangelho, conforme a interpretação, pode gerar muita culpa nas pessoas. Então, existem várias formas de interpretar. O que eu noto
nas pessoas que não são espiritualistas, que não conhecem a minha versão de Jesus, tá? Mas eu vejo que algumas pessoas estão muito envolvidas no dogmatismo e querem o cabresto da religião. E tem outras, que acredito que seja seu caso, que conseguiu pegar a leitura do evangelho para o mentor chegar do lado, para te inspirar com ideias mais avançadas, e ele pode ser interpretado em camadas de lucidez maior. Maravilha, adorei essa explicação. Então eu vejo isso, eu acho que no seu caso, pelo que você está me expressando aqui, pelo que eu estou sentindo e compreendendo, é isso. O evangelho pode gerar, mesmo para uma pessoa leiga, digamos, um insight gigante sobre coisas importantes da vida. Por isso que eu falei agora há pouco, não é preconceito. Às vezes até uma pessoa materialista, mas que ela busca valores éticos, humanos, solidários, mas também não perde o auto-amor, o amor e a valorização à vida, pronto, ela já está vivendo a espiritualidade de alto nível, em parte, sem saber. Perfeito. Sabe uma coisa que eu falei com a minha irmã? A gente fala... Nós duas, a gente sente que a gente está vivenciando a espiritualidade. A gente fala, parece que é um despertar, assim. E tem uma outra coisa que a gente fala, que parece que você reconhece mais e honra mais o seu tempo. Exato. O tempo é uma coisa que você não consegue quantificar, ele é completamente intangível. E o começo da espiritualidade, a espiritualidade começou na minha vida quando eu honro o meu tempo. Por quê? Quando eu honro meu tempo, eu não me permito ficar scrolling, por exemplo, uma tela do celular horas e horas, porque eu honro meu tempo. Quando eu honro meu tempo, eu não vou perder tempo com picuinha, com briga, com ego, com vaidade, porque eu honro meu tempo. Isso foi a grande virada de chave, assim, e que eu vejo nessas pessoas. Aí eu ia te perguntar como... Porque eu não sei exatamente o momento que eu comecei a vivenciar a espiritualidade, né? Comecei a colocar essa outra lente no meu olho. Então, como na prática você resgata a sua espiritualidade, que é também resgatar esse contato com a natureza, como, né? Eu quero agora resgatar a minha espiritualidade. Como fazer isso? Primeiro eu tenho que comentar a sua fala, muito bacana, né? O honrar o tempo é uma essência da espiritualidade, porque a gente chama de estado de presença. O livro que você citou, que eu escrevi, devia ter trazido para te dar, depois eu te dou. Tem um livro meu, chama O Poder da Lucidez. E esse livro, ele baseia-se no conceito budista da mente clara ou mente neutra, que é uma mente que não julga. E por não julgar, ela não entra no jogo reativo do mundo, do ego. Então, por exemplo, o que você no dia a dia vê que as pessoas fazem? Elas querem o tempo inteiro te provocar algum sentimento. Medo, ou raiva, ou culpa, ou tristeza, entende? O tempo inteiro as pessoas querem provocar. Mesmo a alegria e tal, se você só depender do externo para sentir, você está no jogo. Para você ser autônoma, você tem que ter uma mente neutra. A mente neutra é uma mente que se relaciona, mas ela tem propriedade sobre si. Então, eu não entro no jogo dos outros, eu não entro no drama dos outros, eu não entro na crítica dos outros. Você sai da manada, você sai da onda. Você sai. Né? Você sai do fluxo que está todo mundo indo, eu sinto Exato. Isso. E dentro disso, de você sair da manada, que você está falando, você sai da maior ilusão do mundo egóico, que é a ilusão do tempo, futuro ou do tempo passado. Que é o que você estava falando de honrar o tempo. Eu só estou destrinchando. Então, passado é memória, futuro é projeção, expectativa que pode não se confirmar. Então, quando você compreende que o presente é tudo que temos mesmo, e aí eu volto para um conceito hinduísta que eu acho muito bonito, eles dizem assim, o tempo não existe, só o que existe é um único instante eterno. Ai, que lindo. É lindo isso, não é? O tempo não existe, só o que existe é o único instante eterno. Não é lindo isso? Muito verdadeiro, né? Porque é o agora, 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 agora. Então, por exemplo, esse honrar o tempo faz com que eu sei que a minha vida, nós estamos aqui, eu participando do seu podcast, mas a nossa vida não está lá fora, como as pessoas pensam. Está lá em casa, está no meu relacionamento, com os meus filhos, ou meu trabalho. Está onde você está. Quando você honra o tempo, você não fica rejeitando quem você é. Você quer ver uma frase? Você se abraça. Você quer ver uma frase ligada ao futuro que as pessoas não percebem e parece boa e não é?
Quando as pessoas dizem assim, eu quero ser uma pessoa melhor, eu falo, não queira. Não queira ser melhor, porque você está rejeitando quem você é. Eu falo que felicidade é aceitação sem perder a ação. Perfeito também. É isso, é um amor próprio, abraço o meu lado luz e meu lado sombra. Eu não estou focando em ser melhor, porque não deixa de ser o princípio da inveja. Perfeito. Então alguém que olhar para você e falar, puxa, ela está melhor do que eu, ela quer ser você, entendeu? Você perceba que esse querer ser melhor é uma falta de amor próprio. Voltando a isso, você acha que, por exemplo, uma pessoa que está vibrando numa frequência alta e tem aquilo, né, a luz que você falou que é o que mais incomoda, a luz, apesar dela incomodar, ela protege também? Protege, porque a luz ela só se sustenta de verdade com esse tal amor próprio. E esse amor próprio faz com que você não entre na energia dos outros, porque você não entra no medo. O que é luz? A ausência de medo, a ausência de culpa, a ausência, se você prestar atenção, de todas as cargas emocionais com as quais as religiões lidam enquanto pecado. Por isso que eu falo que tem um lado da religião que não dá para favorecer, que é o lado onde a religião coloca o ser humano. Imagina só, se um bebê... vou dar um exemplo. A religião católica, por exemplo, ela batiza um bebê, em parte porque tem um conceito filosófico de que o bebê traz o pecado original em si. Qual é a lógica de você ver o bebê como um ser pecador, né? Então, assim, você está purificando... Tem que batizar os adultos, né? Então, na verdade, o batismo, né, ainda que seja a pessoa queira ser daquela religião, sempre deveria ser na fase adulta da vida, né? Como é na igreja evangélica, por exemplo. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, você precisa, na verdade, entender que a tua missão de vida é autorrealização plena, é liberdade. Então, o que você precisa para evoluir? Você me perguntou agora há pouco, como eu coloco a espiritualidade na prática? Seja livre. Eu falo, livre é quem é fiel a si. Porque parece ser fácil ser fiel a você e, consequentemente, não é. É a coisa mais difícil do planeta. Com certeza. É muito difícil, porque a tendência do inconsciente coletivo é querer te controlar com aquelas emoções. Eu falo que são 5 emoções, só para ser didático aqui, são 5 emoções negativas que, se você resolver... Está até no meu livro, naquele livro que eu falei. Se você resolver, você resolve tudo. Raiva, medo, mágoa, culpa e dó. Você pode... Anote. Raiva, medo, mágoa, culpa e dó. Se você for um pouco mais vigilante para ir superando essas 5 emoções, não se culpar. Vigilante não é ficar se punindo, tá? Mas se você não entrar nessas 5 frequências, você ganhou por luz. Mérito... luz. De luz. Você ganhou luz. Você ganhou lucidez. Você ganhou luz com a vida. Você ganhou, porque lucidez é luz. É uma clareza, assim, total. Né? Um clarão que dá. E você sai do mundo reativo. Então você sai da manipulação do inconsciente coletivo. Perfeito. E então vamos voltar àquilo de quero vivenciar a espiritualidade. Como fazer? Quais práticas? Eu vejo 3 pilares, tá? Que até me motivou. Dezenas de cursos que eu tenho são os mais antigos e os que eu gravei primeiro, inclusive, nos últimos anos. A espiritualidade enquanto prática mediúnica e paranormal, estudar a reencarnação, estudar o karma, estudar o teu parapsiquismo, desenvolvê-lo. Esse é um lado da espiritualidade importante. Para você sair da ilusão do materialismo, por exemplo. Para você compreender que você tem outras vidas, que você tem uma programação encarnatória que você fez no plano astral antes de nascer. É fascinante, aliás, quando a gente estuda o período entre vidas, que é o período vivido entre uma encarnação e outra. Então, isso aqui é um pilar, tá? Segundo pilar é o psicológico, é o terapêutico. Cura emocional, é a cura das 5 emoções que eu citei. É você aprender a se amar, ser leve, ser livre. Errou, de boa, se perdoa. Eu falo sempre para os meus alunos, se perdoem 100%. Porque culpa só é útil enquanto responsabilidade consciente, mas não como remorso. Perfeito. Então, assim, nunca fique remoendo culpa, isso é religioso, não precisa disso. Você não vai melhorar por causa disso. Você melhora quando você entende o erro e muda. Perfeito. Age. Perfeito. E o terceiro pilar, Luísa, é o domínio da lei da atração, do magnetismo pessoal. É entender que você pode dar saltos evolutivos que popularmente se chamam hoje de saltos quânticos, né? Baseado no experimento da física quântica.
que fala de salto quântico. Então você promove saltos evolutivos. Isso se dá quando você promove algumas meditações, alguns trabalhos de interiorização profunda que vão te dando uma quebra daquela autoimagem limitante. Você se enxerga com possibilidades infinitas, entende? E essa, por exemplo, prática de exercício físico, grounding, onde isso entra? Assim, ajuda demais, ajuda né? Demais, ajuda demais. Eu acho que é parte do auto-amor, é parte do autocuidado, é parte de você valorizar a vida, o tempo da vida, né? A gente sabe a importância de você fazer exercícios físicos para ter força e ter vida longa, né? E ter musculatura e ter tudo mais, mas também faz parte, se a gente vai um pouco mais para essas técnicas energéticas, né? Você falou do grounding, do aterramento, da conexão com o planeta, com a Terra, também ajuda muito nessa reconexão com esse lado animal, digamos, se você quiser olhar desse jeito, ou um lado divino, já que tudo na natureza é Deus e você também. O que eu acho só é que qualquer coisa, Luísa, pode se tornar uma fuga. Então, se você disser assim, por exemplo, poxa, eu vou para a academia, sei lá, quantas vezes na semana? 5, 6, quanto você quiser. Beleza, lindo, acho ótimo. Mas se você disser assim, a minha terapia, eu só fico na academia, eu fico 3 horas todos os dias, tá? Se você não trabalha com isso... É que aí vira um vício também, você tá escrava. Vira fuga. Né? Qualquer coisa sadia pode virar fuga, entende? Tá. Até a meditação. Perfeito. Qualquer coisa. Eu tenho uma dúvida sobre isso. Eu, por exemplo, eu parei de beber, já tem um tempinho, evito um pouco açúcar e essas coisas. O quanto que isso é rito? Por exemplo, eu tenho essa ideia de que o álcool ele vai abaixar minha frequência. Tem lugares com muita bebida alcoólica, com muita música, que hoje eu não me sinto muito bem. Então, assim, o quanto que isso não beba, você vai abaixar sua frequência, não... O quanto isso é rito, assim, e te tira a liberdade de certos lugares, assim. Eu tenho muita dúvida sobre isso. Tá, assim. vamos lá, então vou esclarecer. Tá. O álcool, vou ser bem exato. Tá. Quando você bebe a bebida alcoólica, ela expande teu corpo etérico, que é o teu corpo energético, que é o corpo dos chakras. Tá. Há uma expansão. Se você beber pouco, a expansão é pequena. Tá. Se você beber muito, a expansão é grande. Para você ter ideia. Uma taça de vinho. Então, você vai ter uma pequena expansão. Tá. Ao mesmo tempo, o álcool a gente sabe que tem um efeito no cérebro de redução da censura, mas também do reflexo, do discernimento. Se você beber um pouco, você vai ter aquela sensação que a maioria tem de relaxamento. Qual é o problema de beber um pouco? Não é um problema tanto espiritual, é um problema mais até psicológico. Quem está feliz não quer ficar pouco lúcido. Entende? Sim, você não quer sair do seu estado de consciência. Você não quer, você só quer... Você não quer fugir. Você não quer Por que você quer fugir de você? Exato. O que é relaxar? Relaxar é sair do medo, porque ansiedade é medo. Quando você está estressada, você está ansiosa. Quando você está ansiosa, você está com medo. Medo de errar, medo de perder, medo de não acontecer alguma coisa, medo das relações. Então, quem bebe, bebe para relaxar, bebe para... Se beber pouco, se beber mais, você começa a usar isso como uma forma, eu diria, de uma anestesia emocional. Aí você está... Então, psicologicamente, há uma grande fuga na bebida alcoólica. E aí, vamos falar espiritualmente, tá? Espiritualmente, eu não vou dizer que se você estiver na sua casa, com o teu namorado, pessoas que você confia, que estejam bem também, não importa se é íntimo e não está bem, tá? Mas se a pessoa estiver bem, pode ser teu namorado, tua mãe. Se a pessoa não estiver bem, tiver com obsessão, você também está vulnerável ali. Mais até porque é alguém com quem você troca energia facilmente. Então, assim, se você bebe, agora falando mediunicamente, você abre um pouco o teu campo áurico. Se você beber muito, você não consegue fechar. E aí? Aí você vai ter que entregar a Deus e esperar passar o efeito. Porque assim, você não consegue, no momento que você está muito alcoolizada, você não vai conseguir reduzir aquele processo, infelizmente. Você pode até sair dali, começar a cortar. Mas você pode começar a cortar, mas você se entregou excessivamente e você não está lúcida, você vai ter dificuldade para acessar uma frequência mais elevada e para manter o teu campo áurico protegido. O campo de luz azul, só para concluir, o campo de luz azul que eu falo é um filtro.
que bloqueia o que é negativo. Quando você bebe uma quantia maior, você não tem como fazer esse campo. E o quanto que isso interfere na sua vida depois? Tá, você tomou um porre no final de semana. Tá, as pessoas às vezes não entendem. O que isso vai mudar na minha vida? Vai mudar duas coisas, o emocional e o espiritual. O emocional, porque você inconscientemente sabe que você está fugindo. Então você vai desejar de novo aquele momento de alívio. E você vai criar um mecanismo vicioso e tende a achar a tua rotina entediante, chata, desgostosa, ou já estava achando para chegar nisso. Então você acaba entrando num ciclo vicioso de adorar o sexto. E o sexto é a pior coisa que tem, porque significa eu não gosto da vida cotidiana, eu quero um momento para fugir. Entende? Agora, de outro lado, falando evolutivamente, tá? Não estou falando que não pode ser legal chegar ao final de semana, viajar, fazer coisas legais. Do ponto de vista espiritual, é mais sério até, porque ou tão sério quanto, porque você abre o corpo, como eu disse, aquele abrir os chakras é o que no popular chama-se abrir o corpo. Então você abre o corpo. Se você está no ambiente pesado, você pega a obsessão. Se está com pessoas que estão com obsessão, você puxa. Então, beber um pouco, é isso que eu digo, na tua casa, sei lá, o italiano tem o hábito de beber um pouco de vinho, isso não vai atrair obsessão, mas tem ali um princípiozinho de uma necessidade de relaxar, já é uma coisa para se questionar o porquê, como eu disse. Agora, se uma pessoa bebe muito, vai para um ambiente obsessivo, volta para casa, dorme, qual é a tendência dela? Acessar o umbral, que é o ambiente astral inferior. Lembrando ou não, se ela lembrar, provavelmente ela vai lembrar como se fossem pesadelos. E provavelmente essas pessoas não vão estar no círculo 1 de intimidade de uma pessoa que está num grau evolutivo diferente. É o círculo que Dá você pra vai... se relacionar com o seu, no círculo 1 afetivamente com alguém que não está nesse... Então, esse bate. tipo de... fica difícil. Fica duro. No círculo 1 fica difícil. Você vai jogar para o 2. E aí, como é que faz? Depende. Por exemplo, pessoas casais, né? Namorados ou casados, não importa. Casais precisam estar num círculo 1 muito seguro. Difícil isso, né? Difícil, mas... Mas você tem que ter mais ou menos, não que você não é igual a pessoa, mas tem que ter mais ou menos o mesmo grau de evolução. Porque se não tiver mais ou menos o mesmo grau de evolução, você vai notar que em alguns momentos da vida ou você se rebaixa, a pessoa está no buraco, você vai junto. Se você tiver numa proposta mais evolutiva, considerando isso, ou você faz isso e você vai ceder da tua própria evolução. E o preço disso é grande, entende? Agora, tudo bem você dizer que em momentos da vida você espera a pessoa um pouco, você ajuda, um ajuda o outro. Eu não estou sendo radical. Eu só estou dizendo que você não pode levar a longo prazo, ter do lado de maneira muito íntima pessoas, principalmente em relação a 2. Eu digo porque você está na mesma casa, morando junto, geralmente. Né? Tem casais que ficam separados, namoram separados, ou se casam e ficam separados, mas se você tem uma proposta de viver o cotidiano junto, você tem que ter predominância de uma troca energética saudável com essa pessoa. Perfeito. Marcelo, já estamos finalizando, mas esse ponto me pega muito, porque as pessoas... tá bom, eu tô me aproximando da espiritualidade, resgatando minha espiritualidade, e parece que a minha vida tá melhorando. Eu tô melhor profissionalmente, tô mais feliz, tô mais alegre. O quanto que se aproximar da espiritualidade tem a ver com prosperidade ou ficar rico? A riqueza, em termos de dinheiro, ela faz parte da espiritualidade bem vivenciada. Que interessante. Daí eu vou até pegar como exemplo, para ser bem universal nos meus exemplos, vou pegar o exemplo de um ponto filosófico dos judeus. Os judeus têm uma coisa chamada voto de riqueza. Assim como o católico tem um voto de pobreza, que não é nada interessante, o judeu tem uma coisa muito interessante com o dinheiro. Que não estou generalizando a religião, não estou questionando a religião no todo, mas enquanto
comportamento com o dinheiro, eles veem o dinheiro como bênção e ensinam as crianças. Energia também. Sim. Então, na verdade, o que eu quero dizer é que o dinheiro, na metafísica, quando eu ensino a lei da atração, por exemplo, na metafísica, que é como eu atraio a realidade, como eu cristalizo uma realidade, eu sempre explico isso. O dinheiro, ele simboliza no inconsciente o merecimento e a liberdade de ser no mundo. Então, como é que eu atraio o dinheiro? Quando eu me sinto livre para ser quem eu sou no mundo. É simples assim. As pessoas acham que dinheiro traz liberdade. Tá, é a liberdade que traz o dinheiro. Nossa, entende? Eu atraio o dinheiro quando eu sou livre para Exato. ser o que eu sou. Exato. Esse dinheiro te liberta e te ajuda na tua evolução. Ser fiel a você, ou seja, ser fiel a você te liberta. Exato. E fiel a você é super difícil e atrai a prosperidade, que é diferente da riqueza pelo atalho. Exato. Atrai uma prosperidade que vai te fazer muito feliz. E não tem problema, não tem limite para você ser próspera no sentido de riqueza. O que você não é interessante é usar a riqueza para compensar carências da infância, traumas da infância. Tipo supercompensação. Na psicologia chama supercompensação. Eu quero ser rico para esfregar na cara da sociedade porque eu fui humilhado quando criança, entende? Esse é um tipo de riqueza que ainda te aprisiona ao complexo. E você nem imagina, né? Assim, porque eu acho que a matéria ela veio para nos confundir também, né? Então, dificilmente a pessoa que adquiriu esse tipo de riqueza enxerga. Né? Ah, não. A maioria que tem muito dinheiro está dentro de algum tipo de aprisionamento. Perfeito. Então, a pessoa não tem uma coisa, Luísa, que a gente chama de frugalidade. Frugalidade quer dizer, a palavra frugal, estou trazendo várias palavras incomuns. A palavra frugal vem da mesma raiz da palavra usufruir. Então, ser frugal ou adepto da frugalidade significa eu posso ter uma bike, ou eu posso ter um Porsche, ou eu posso ter um avião a jato. Eu preciso usar isso de verdade na minha vida com naturalidade. Isso é ser frugal. Não importa, quando me perguntam o que é simplicidade? Simplicidade é ser frugal, não é ser pobre, entende? É ser frugal. Tenha você... Sem deslumbramento. Exato. Uma pessoa pode ser muito rica ou não, se ela for natural, espontânea e grata, ela está sendo frugal, entende? E você consegue puxar alguém para o mesmo nível evolutivo? Por exemplo, eu gosto tanto dessa amiga, eu gosto tanto dessa pessoa. Posso puxar ela para o mesmo nível evolutivo que você? Não dá. Você pode ajudar se ela quiser, mas você não pode puxar. Puxar seria fazer pela sua vontade. Entende? Você pode contribuir, você pode ser... Eu vou colocar isso numa frase que eu digo muito também. Você não pode mudar ninguém, mas a sua mudança pode inspirar quem está ao teu redor. Então, a melhor maneira que você tem de ajudar as pessoas é ser inspiradora. Entendeu? Que legal. Se você tenta ajudar e quer tirar e fica na angústia de ajudar, na verdade, você tem um problema. Perfeito. O outro pode até ter o dele, mas você também tem um. Você tem apego, você tem medo da solidão, você tem medo de perder aquela pessoa. Então, é muito mais pelo teu egoísmo do que pelo outro, entende? Porque você pode acomodar, você pode fazer uma coisa chamada interferência kármica. Então, você tira a pessoa de um sofrimento, mas ela não tomou consciência que ela que se colocou ali. Então, ela transfere para você a responsabilidade. Entendeu? Então, o processo kármico, ele é íntimo, mas se você tentar ajudar uma pessoa que não quer, você começa a meio que botar nas tuas costas essa carga. Carregar a cruz dela, né? Exato. Assim, né? Marcelo, vamos agora para a última pergunta. Infelizmente, porque assim, vocês perceberam, né, que eu gostei muito desse papo, acho que eu não preciso que nem... bom, adorei, tô adorando também. Marcelo, agora sobre você, né? Quem é o Marcelo quando tira os sapatos? Eu acho que eu sou mesmo de sapatos, viu? Mas no sentido simbólico, né? Tirar o sapato é tirar a sua condição urbana, humana, cheia de códigos, regras e protocolos. Então eu acho que eu me torno de novo o menino Marcelo, a criança no sentido positivo, a criança divina. A gente fala dos arquétipos da criança interior.
A criança, eu acho que eu me retorno a isso. Me torno, não, eu retorno, né? Todos nós temos essa criança dentro de nós. Eu acho que o ficar descalço remete muito à infância, à primeira infância principalmente, e me traz essa sensação gostosa de liberdade, de fazer aquilo que faz bem para mim e não o que o protocolo social pede, né? Perfeito. Eu sinto muito isso. Então que a gente nunca perca essa criança, né, que está dentro de nós e que nos ensina tanto. Marcelo, queria te agradecer imensamente por essa aula, né? Essa imersão que eu tive aqui. Passou voando, né? Passou voando, foi uma delícia. Eu gostei tanto do papo, eu tenho certeza que vai ajudar tantas pessoas que estão nessa busca. E, enfim, eu só queria te agradecer imensamente. Te agradeço, viu? Carinho imensamente. Do convite, do papo, das perguntas super legais para poder inspirar a tua galera aí. Não, foi maravilhoso, assim, o script estava aqui, mas eu acabei me empolgando e tirando assim que é bom, né? Exato, assim que é bom, esse flow. Então, queria agradecer muito a sua presença e perguntar para vocês, quem são vocês quando tiram os sapatos? Um beijo e até o próximo episódio.